bem? Você está no canal EBD já, eu sou o Renato e nós vamos continuar o nosso estudo sobre a vida de Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo, tá? Se você está gostando dessa aula, desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho para você receber as informações. Nós temos colocado aqui, além das pré-aulas, sempre algumas informações extras, tudo para ajudar o professor da escola dominical, né? Temos, por exemplo, a gente já tem lá algumas dicas relacionadas à pedagogia, né? Estudos bíblicos, coisas que vai ajudar o professor a melhorar cada dia mais a sua aula de escola dominical, tá bom? Se você gosta de ler e estudar a palavra de Deus, então você deve saber que uma das grandes ferramentas que eu preciso ter é conhecimento das línguas originais que a palavra de Deus foram escritas. Quando eu tenho conhecimento, mesmo que já inicial, das línguas originais, eu vou entender muito mais. A minha visão ela vai ser muito maior relacionado ao texto bíblico em si, porque quando eu tenho acesso à língua original, eu vou entender o significado de cada palavra. Antigamente era complicado você estudar hebraico e estudar grego, que é as línguas originais que a Bíblia foram escritas. Hoje, com acesso à internet, algumas coisas têm facilitado. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui hoje o curso do professor e pastor Fábio Segantin. Ele é um curso de introdução à língua hebraica, tá? Nesse curso você vai aprender a conhecer as letras do alfabeto hebraico, você vai aprender a transliterar e vai aprender também a traduzir palavras do hebraico para a nossa língua, tá? Ele é um curso excelente, tá com preço muito bacana, tá? Ele foi um curso feito pensando em nós, obreiros, professores e professoras da escola dominical e da igreja do Senhor, né? Então dá uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição e você comprando por esse link, você ajuda o nosso canal também. Curso Introdução ao Hebraico. Vamos continuar então falando sobre Paulo. No nosso encontro passado, Paulo converteu. Nós estudamos até o período da perseguição da igreja e terminamos no momento que ele se converteu ao Senhor, né? E hoje nós vamos continuar a partir daí. Bom, até que indo para Damasco, né? Aqui, a preparação de Saulo para o ministério, ou seja, acabou de aceitar Jesus, né? Quando Paulo aceita Jesus, Paulo cai com o rosto em terra, né? Cai diante do resplendor, Jesus fala com Saulo, na época é chamado de Saulo, e Saulo agora fica cego. Vou pegar o nosso apontador aqui. Aqui. Saulo é levado cego de Damasco para a casa de Judas, onde ficou 3 dias orando e jejuando. Aí o Senhor visita Ananias para que vá até lá orar por Saulo, ou orar com Saulo. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então já vou perceber aqui um detalhe interessante, e agora indiretamente, porque é sobre a vida de Ananias. Ananias, quando ele ouve a palavra de Deus, ele não duvida que é Deus falando com ele. Ele não duvida que é Deus falando, mas ele questiona a Deus. Ele não reclama com Deus, ele não xinga a Deus, mas ele questiona os propósitos de Deus, né? Olha que interessante. Ele fala assim, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, ou seja, eu conheço a fama dele.
Esse homem, Senhor, ele mata as pessoas. Na lição passada, a gente estudou as atrocidades que Saulo fazia, como ele arrancava as pessoas de dentro de casa, fazia as pessoas blasfemarem contra o Espírito, né? Então imagina o temor que era para qualquer um estar no local onde Saulo estava. E agora Deus fala com Ananias assim, ó, vai lá orar por ele. Ele tinha acabado de se converter, acabado de ter um encontro com o Senhor. Ele não sofreu uma lavagem cerebral, né? E o Senhor fala com Ananias assim, ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, que vai levar o meu nome diante dos gentios. O Senhor não falou com Ananias assim, vai porque eu vou te dar o livramento. Ananias, pode ir porque nenhum mal vai te acontecer. Né? Ananias, pode ir porque eu vou estar contigo, ninguém vai te tocar. Não. Ele falou assim, vai porque esse é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi. Então eu aprendo aqui, irmãos, que a vontade de Deus nem sempre, naquele momento, para mim, vai ser uma coisa prazerosa, dependendo da situação que eu estou vivendo. Né? Nem sempre a palavra diz que a obra ela é conquistada. Né? A obra tem que ser conquistada. Então, há momentos na vida do crente em que, mesmo eu sendo servo de Deus, mesmo eu estando aos pés do Senhor, eu estou sujeito a passar por provações e por lutas. Né? Porque eu sempre vou passar provações e lutas, você pode passar estando ou não na presença de Deus. A diferença é que quando você está com o Senhor, Deus está contigo para te dar a vitória, Deus está contigo para te consolar enquanto a vitória não chega, Deus está contigo para te fortalecer. Né? Mas não quer dizer que quando você aceita Jesus, você não vai passar mais por provações. Então, ele fala com Ananias questiona essa conversa que Ananias tem. Ananias, então, ele é renovado para, através dali, ele ir realizar a obra do Senhor, entendendo o que Deus tinha falado. Às vezes, Deus fala com a gente e eu não entendo o que Deus fala, não compreendo o que aconteceu com a orientação que eu recebi, mas eu também não tenho coragem de questionar, porque eu aprendi que questionar não é brigar, não é xingar, é questionar. Mas é porque eu aprendi que questionar a Deus é pecado. Né? A Bíblia, irmãos, está repleta de pessoas que tiveram dúvidas. Quando você tem dúvida, questiona, pergunta, porque quando você pergunta, Deus te responde. E na resposta de Deus, a sua vida é renovada e você consegue alcançar mais experiência ainda com o Senhor. Bom? Então isso aqui está lá em Atos 9, do versículo 12 ao 15. Ananias então foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, Saulo aqui, ele aceita Jesus, ele tinha aceitado Jesus quando ele teve aquela experiência, né? E vai cego para casa. Quando Ananias vai orar por Saulo, aqui no Atos 9, está sempre a referência aqui para você acompanhar. Então, quando Ananias ora por Saulo, Saulo já é batizado com o Espírito Santo. Olha que interessante. Saulo já é batizado com o Espírito Santo naquela oração. E através daquele batismo com o Espírito Santo, ele agora é convidado a permanecer alguns dias com os irmãos em Damasco. Então, Saulo não desceu para Jerusalém agora, nesse momento. Lembra que Saulo ele estava indo perseguir o pessoal, prender o pessoal em Damasco? Então, no caminho para Damasco, Paulo tem experiência com o Senhor. Paulo fica cego.
Ananias agora ora por ele. Quando Ananias ora por ele, ele é batizado com o Espírito Santo e ele continua para Damasco. Só que agora ele chega em Damasco um Saulo transformado. Um Saulo com outro entendimento, um Saulo batizado com o Espírito Santo. É assim que Deus trabalha, né? Deus ele faz isso. Às vezes, o inimigo ele vem para poder tentar trazer uma dificuldade, mas Deus ele tem o poder de mudar aquela situação, né? Deus ele sempre vai nos mostrar que ele tem esse poder e ele gosta de fazer isso, né? Pega aquilo que o diabo tentou mudar, tentou estragar, tentou fazer uma escória do mundo, tentou fazer ser uma coisa para o inferno. Deus pega aquilo, transforma e ainda usa como vaso nas mãos dele, né? Isso aconteceu com Saulo aqui. Isso acontece hoje. Quantas pessoas às vezes aqui é um marginal, é um estuprador, é um assassino. Ninguém dá nada por aquela pessoa. Aquela pessoa aceita Jesus e de repente aquela pessoa vira um grande servo na presença de Deus, né? Às vezes a pessoa nasceu fruto de um estupro. A pessoa era às vezes alguém que a mãe tentou abortar o tempo todo e não conseguiu. E cresceu sempre sendo rejeitado, cresce deprimido, pensando que a vida dele não tem valor, que não era nem para ele existir, porque ele é fruto de uma relação indesejada. Deus tem poder de pegar essa pessoa, que o mundo não dá nada, transforma essa pessoa e faz uma grande pessoa na casa de Deus. Não para a glória ser da pessoa, mas para a obra de Deus ser manifestada através da vida da pessoa, né? Agora Saulo já foi curado, foi batizado, cheio do Espírito Santo. Aquele homem que antes perseguia a igreja, aquele animal selvagem, a gente viu em Atos 9 lá, agora ele foi domado, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e começa a pregar nas sinagogas. Olha que interessante. Aquele que antes ia contra o evangelho, Deus mudou a vida dele agora. E agora ele começa a pregar nas sinagogas acerca desse Jesus, a qual ele ia contra. Imagina os irmãos a dificuldade que Paulo enfrentou. Quase ninguém queria aceitar ele entrando na sinagoga. Porque quando as pessoas viam Paulo, elas não iam pensar que ele ia levar o evangelho. Elas iam pensar que ele ia retirar o evangelho, né? Vamos perceber aqui algumas coisas interessantes nesse momento da vida dele. Primeiro, nas sinagogas, e logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. Olha que interessante, isso aqui está lá em Atos 9, 20. A palavra fala então que ele teve essa experiência com Deus, e ele começa a pregar nas sinagogas, tá? Que Jesus era o Filho de Deus. Em Atos 22, 9 e 22, já está assim, 2 versículos depois. Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, Paulo agora lá em Damasco, onde ele era o perseguidor, ele começa a pregar nas sinagogas. E depois agora ele está provando para os judeus que Jesus é o Messias. Jesus ele é o Cristo. Então perceba que tem uma diferença entre pregar e provar, entre anunciar e contestar. Quando você prega, você pode estar anunciando alguma coisa que alguém falou para você. Agora, quando você prova, você tem que ter embasamento, você tem que ter uma experiência própria, você tem que conhecer realmente o que você está falando. Porque você tem que provar para pessoas que era para crer no seu lugar e não criam. E agora você que tem que provar para eles por que você crê. Principalmente Saulo, que antes era o perseguidor. Ele tinha que provar agora, né? Então a gente aqui não dá para perceber. Mas se você for analisar essa mudança, né? Entre ele estava pregando e depois ele provando, que houve um tempo. Um prazo se passou. Né? Um prazo se passou.
Porque você, como eu falei, você não aceita Jesus e tem uma lavagem cerebral na sua vida. Você não passa a ter experiências pessoais com Deus a ponto de provar para as pessoas o que esse Deus pode fazer de um dia para o outro. Então, eu já sei que ele ficou 3 dias, não é? Aqui, ó. Ele ficou 3 dias cego, orando, quando ele aceita Jesus. Aí, ele sai pregando. Mas qual foi o tempo que levou em que ele saía pregando ao tempo que ele saiu provando? Atos não vai me mostrar. Mas, aqui, olha, em Gálatas eu vou encontrar essa resposta. Gálatas 1, do 15 ao 18, diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei lá durante 15 dias. Tá? Então, Paulo, aqui o que acontece? Olha só, os apóstolos estavam em Jerusalém. Jerusalém era a capital. Os apóstolos estavam lá. E o evangelho ia espalhando por Samaria, por Jerusalém. Né? Paulo ia a Damasco, a cidade da Síria. Enquanto Paulo ia para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. 3 dias orando, cego, Ananias ora por ele e ele começa então a pregar. Depois que ele começa a pregar, Paulo fala aqui, olha, que ele não vai para Jerusalém. Ele não foi lá, eu tenho que ir lá conhecer os apóstolos. Ele vai para o deserto da Arábia. E depois do deserto da Arábia, ele volta para Damasco. Ou seja, ele ficou 3 anos no deserto. Ele passou 3 anos depois que ele aceitou a Jesus, depois que ele teve experiência com Deus, ele passa agora 3 anos no deserto, aprendendo com o mestre. Então, enquanto na primeira lição ou na segunda, não lembro, nós estudamos que ele estava se preparando para ser o melhor, aprendendo nos livros, aprendendo com Gamaliel, aprendendo o que não é errado. Não quero falar que você não pode estudar. Mas isso não faria dele um grande líder, traria para ele alguns conhecimentos. Mas o que ia fazer ele ser um grande líder, conhecer a Deus, era ter uma experiência com Jesus. Né? E para que ele tivesse essa experiência com Jesus, ele tinha que conhecer quem era Jesus. Ele tinha que aprender e saber quem era esse Jesus que estava se revelando a ele. Então, quando ele vai para o deserto, ele vai ter um intensivo, vamos dizer assim. Tá? Ele vai ter uma escola preparatória. Ele vai fazer um doutorado com o próprio Jesus. Então vamos falar leigamente para os irmãos entenderem. É como se ele fez uma faculdade de teologia. Isso eu estou falando leigamente, a Bíblia não está falando, para os irmãos tentar entender o que eu estou querendo dizer. É como se ele tivesse feito uma faculdade em teologia com Gamaliel. E agora ele faz o seu mestrado com o próprio Jesus. Né? Então ele vai para o deserto, ele vai conhecer a Jesus, ele vai ter experiências com Deus. E fala aqui, olha, que ele fica 3 anos, ele vai para o deserto, depois ele volta para Damasco, e nisso passa 3 anos. Então, nesse período, é que ele estava lá em Damasco, provando para as pessoas quem era Jesus. Porque agora, ele já não era mais aquele Saulo perseguidor. Ele já não era mais aquele Saulo que entrava dentro das casas e arrancava as pessoas lá de dentro. Já tinha anos que ele tinha convertido a Deus. Já tinha 3 anos que ele conhecia essa nova vida. E agora ele já tinha começado a ter experiências com Deus. Irmãos, nós só viramos servos de verdade
quando eu passo a ter as minhas próprias experiências com Deus. Né? Eu ouvi a experiência do outro, eu assisti mensagens do outro, não renova a minha vida. Não é suficiente para mim permanecer inabalável. O que me faz criar raízes na obra é ter as minhas experiências com Deus. Né? Então Saulo, depois que recebe essa oração, ele vai para Jerusalém. Ele não vai para Jerusalém e vai para o deserto da Arábia. Depois de tudo isso, avancei aqui, então vamos lá. Depois de 3 anos de convertido, então vamos lá de novo. Saulo, então, depois que recebe esta oração, ele não vai direto para Jerusalém, mas sim para a região da Arábia, e fica lá 3 anos e volta para Damasco. Saulo aqui estava aprendendo direto com o próprio Jesus, como eu passei. Porém, quando ele volta, provando que Jesus era o Cristo, os judeus tentam matá-lo. Né? Os judeus não acreditaram naquilo que Paulo falou. E depois de passar por tudo isso, mais de 3 anos depois, havia se convertido, já tentaram matar. Agora sim, Paulo vai subir a Jerusalém. Então, olha só, Paulo, ele passa esses 3 anos lá. E agora ele começa a querer provar para os judeus que Jesus era o Cristo. Mas os judeus agora querem matá-lo. Então agora ele começa a entender aquela profecia de Jesus para ele. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque agora já estava do outro lado. Agora, ao invés de ele querer matar as pessoas, e muitas vezes matar, eram as pessoas que queriam matá-lo. Porque agora ele professa uma fé que antes ele perseguia. Agora ele leva uma verdade que antes ele não enxergava. E só depois que ele tem toda essa experiência, até de morte, é que ele vai descer a Jerusalém para poder encontrar com os discípulos. A gente pensa, quando você lê rapidamente, que Paulo ele tem a experiência e já vai para os discípulos. Mas não. Só depois desses 3 anos, de tudo isso, é que ele vai descer aos discípulos para poder passar com eles 15 dias, tá? Então tá lá, ó. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Tá lá em Atos 9:26. Então perceba que Saulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Saulo tinha muito mais preparo teológico que todos ali, mas Deus estava mostrando para Saulo que não era melhor do que ninguém. Ele precisava ser quebrado para entender que não era por ele, mas era pelo Deus que agiria na vida dele. Paulo agora, ele começa a passar as provações, e quando ele vai para Jerusalém, os discípulos não querem receber. Os discípulos não acreditam quando ele conta as coisas que aconteceu com ele. Os discípulos não acreditam que ele é um discípulo, que ele aceitou Jesus, tá? E ele tinha que lutar com isso. E qual que é o princípio básico também que eu vou aprender aqui? Que Deus, irmãos, ele tira de nós o pecado. Ou melhor, Deus ele perdoa o pecado. Mas Deus não tira de nós a consequência do pecado. Por isso que eu preciso vigiar para não cair em tentação. Eu preciso vigiar para não pecar. Por quê? Porque se eu não vigiar e eu cometer um pecado e depois eu arrepender de verdade, Deus ele me perdoa. Se o meu arrependimento for verdadeiro. Porém, a consequência do meu pecado é algo que eu tenho que caminhar com ela o tempo todo. E Paulo aqui, ele vai passar por isso. Ele agora estava vivendo a consequência dos seus pecados. Já tinha mais de 3 anos que ele aceitou Jesus. Tinha mais de 3 anos que ele já tinha experiências com o próprio Deus. Mas os discípulos reunidos em Jerusalém, que estavam ali, tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, a experiência do cenário, eles não acreditavam em Paulo.
Porque o que Paulo fez foi muito terrível para agora ele chegar dizendo que foi convertido. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. Ou seja, Barnabé, que era aquele homem mais sóbrio, mais calmo, era aquele homem respeitado no meio dos discípulos, né? Era um homem que já tinha uma certa moral, uma autoridade lá dentro, pela sua fala e pela credibilidade que ele tinha naquilo que ele professava. Barnabé, então, ele descobre, ele investiga a vida de Paulo, né? Porque aqui a palavra não fala que Barnabé teve nenhuma revelação. Então, a palavra diz, se Barnabé conta para os discípulos o que aconteceu, é porque Barnabé, ele investigou a vida de Paulo. Ele procurou saber, nesses 15 dias que Paulo esteve ali, ele procurou saber o que aconteceu. Se realmente era verdade o que as pessoas diziam, o que Paulo estava dizendo. E ele pôde comprovar que o que Paulo dizia era verdade. Né? Então isso mostra para nós que eu não posso acreditar, né, em tudo que as pessoas falam simplesmente pela fé. Eu tenho que entender que nós, como cristãos, a nossa fé ela é uma fé racional. Tá? A nossa fé é uma fé racional. Ou seja, tem um ditado que diz que de boas intenções o mundo está cheio. Né? Então, se eu acredito em qualquer pessoa que chega na minha congregação com palavras bonitas, com palavras de autoajuda, tá? Orando com oração forte, uma oração poderosa, se eu acredito em qualquer um que chega trazendo revelação, porque a própria Evangelho fala... Jesus falou sobre isso, falou assim, nos últimos dias muitos dirão, mas em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu falei línguas, e ele dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nem todo mundo que opera milagres e maravilhas é usado pelo Senhor. Lá no passado, quando Moisés transforma o cajado numa serpente, né, os sacerdotes de Faraó fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Então olha que forte isso aqui. Então Barnabé, ele procura saber a credibilidade daquilo que Paulo fazia. E Barnabé descobriu que Paulo converteu indo para Damasco. Certamente já tinha essas notícias. Barnabé teve notícia do tempo que ele esteve na Arábia, e Barnabé principalmente ficou sabendo que, enquanto ele voltou da Arábia, ele provava que Jesus Cristo era o Messias. Então Barnabé agora, ele leva Paulo e se apresenta juntamente com Paulo no meio da congregação. Quando as pessoas veem Paulo, que na época era Saulo, junto com Barnabé, as pessoas agora aceitam Saulo por causa de Barnabé. Né? Olha a importância que Barnabé teve na vida de Saulo. Né? E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, eu fui arrebatado para fora de mim. E eu vi aquele que me dizia, dá-te pressa, saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e eu açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e eu consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos 22, 17 a 21. Ou seja, quando Paulo ele chegou em Jerusalém, Paulo agora ele poderia pensar o seguinte, eu tenho o maior preparo
preparo para ser o líder agora e realizar a obra, gerir a obra de Jesus da melhor forma. Por quê? Porque eu fui estudado aos pés de Gamaliel. Eu nasci lá em Tarso. Eu tenho um conhecimento do mundo, eu sei o que está acontecendo no mundo hoje. Eu conheço todas as culturas, as coisas, as tendências, né? Olha, eu sou militar, eu fui lá do exército romano. Eu sou um teólogo judeu, eu aprendi tudo sobre o judaísmo, eu me sobressaí dos demais. Então agora eu vou lá para Jerusalém, porque lá em Jerusalém eu vou liderar a obra do Senhor. Porque eu tinha entendido errado, eu entendi que eu matando eu estava fazendo a obra de Deus, mas não é. Então agora está no momento, já tem 3 anos que eu estou orando ao Senhor, Deus falou comigo, eu já estou sofrendo ameaças de morte, vou para Jerusalém e lá eu vou liderar essa igreja. Mas isso a gente deduz, a Bíblia não diz. Só que quando Paulo chega ali, o que eu leio aqui em Atos 22? Deus fala com Paulo, vai embora. Vai embora, porque eles não vão te aceitar aí. Eles não vão aceitar a sua mensagem. Tá? Eles não querem aceitar a sua mensagem. Eles não vão entender que você aceitou a Jesus. Mas ele ignora o que Deus fala e continua. Olha só. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Atos 9, 30. Então veja que ele acabou voltando para Tarso e lá agora vai ficar 10 anos. Olha só, quando os irmãos ficou sabendo que os judeus não estavam aceitando ele na igreja, os discípulos ali tiraram Saulo à força e o enviaram para Tarso. Então pensa bem, imagine você estar numa igreja, pastoreando uma igreja, e os irmãos não te querem ali. Os líderes da igreja não te querem ali. E o próprio Deus, que é o dono da igreja, não te quer também ali. E o pior, olha só, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e edificaram e eram edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E o pior, ele foi expulso da igreja. E quando ele foi expulso da igreja, a igreja cresceu. E teve paz. Né? Os irmãos tiveram paz. Isso era Deus mostrando para Paulo que Deus não precisava dele. Ele poderia ser um instrumento usado na mão de Deus. Ele tinha tudo para ser um instrumento, ser um grande homem na mão do Senhor. Mas que ele não era indispensável, que Deus não precisava dele, que a obra ia muito bem sem ele. Tá? Isso é muito forte, porque eu preciso entender que às vezes a igreja comigo, né, ela está bem, mas se eu não estiver, a igreja vai crescer da mesma forma. Porque o dono da igreja, quem guia a igreja, quem faz a igreja crescer não sou eu, é Jesus. Jesus, ele é insubstituível. Eu sou substituível. Tá? Na minha escola dominical, se eu tiver, e eu oro a Deus para isso, ela pode ser uma bênção. Mas se eu achar que eu sou muito bom, eu posso sair, eu posso ir embora, que a escola dominical não vai acabar. Porque Deus não precisa de mim para a escola dominical crescer. Eu sou só mais um que estou tendo o privilégio de trabalhar para o Senhor. Mas se eu achar que eu sou muito importante, eu posso ir embora, que a obra de Deus vai crescer da mesma forma. Então, Paulo, ele volta para Tarso. E esse período que ele volta aqui, do versículo 30,
que ele volta para Tarso, ele vai ficar lá agora mais ou menos 10 anos. 10 anos lá. Então percebam, ele estava indo para Damasco, que já é lá na Síria, né? Aceita Jesus, tem um encontro com Jesus, vai para a Arábia, fica 3 anos, volta para Damasco, depois ele vai a Jerusalém. Fica só 15 dias em Jerusalém e volta agora lá para Tarso. Em Tarso agora ele vai ficar 10 anos lá em Tarso, tá? Aprendendo, tendo mais intimidade com Deus, conhecendo mais a Deus, fazendo mais um intensivo com Deus. Aí vem o próximo texto aqui. Antioquia da Síria, uma cidade de fora de Israel, vive um grande avivamento. E a igreja envia até lá Barnabé. E mais uma vez ele vai ajudar a Paulo. Ele vai até Tarso, traz Saulo e fica 1 ano ensinando e fazendo discípulos. Tá? Ou seja, é uma cidade, uma igreja fora de Jerusalém, fora de Israel, tá? Começa a ter um grande avivamento, que vai ser a cidade que vai ser o ponto estratégico das viagens missionárias quando não é Jerusalém. Antioquia da Síria. Quando Antioquia da Síria começa a ter um grande avivamento, Barnabé, que estava lá em Jerusalém, é enviado para lá. Quando Barnabé chega lá, Barnabé busca Saulo, lá em Tarso. Saulo estava 10 anos escondido em Tarso, guardado, aprendendo com Deus. Agora, Barnabé vai lá buscá-lo. Ele vai para Antioquia e vai ficar 1 ano ensinando e fazendo discípulos, né? Ali em Antioquia. E desse período, né, os discípulos estão orando lá em Jerusalém. Ou, nesse período, melhor dizendo, os discípulos estão orando. Então, nesse momento, a igreja orando, o Espírito Santo revela que separem Saulo e Barnabé para uma obra missionária. Saulo aparece aqui como segundo, como um auxiliar de Barnabé, né? Então a palavra fala assim, olha, separa Barnabé e Saulo para a obra missionária. E aqui, Barnabé e Saulo, então, eles saem para a viagem missionária. Aqui tem um quadro que eu coloquei aqui, uma imagem, que mostra mais ou menos como foi essa viagem. Aqui embaixo está Jerusalém, aqui, olha, Israel da nossa região, Antioquia estava aqui. Então Saulo ele vai sair de Antioquia, aqui, o Saulo estava em Tarso. Saulo passa todo isso aqui e vem para Antioquia. Agora, Saulo sai de Antioquia e vai fazer todo esse trajeto. Ele vai pegar o mar, né? Mar Mediterrâneo, vai cair nessa ilha, vai passar por essas cidades aqui e sobe lá em cima, olha. E depois ele vai voltar de novo até Derbe aqui, e depois acaba retornando para cá. Então, olha que interessante. Aqui inicia, então, a primeira viagem missionária de Paulo. Agora, olha só como que é estudar a vida de Saulo. Saulo já passou por muitas provações, muitas experiências, né? Já tem mais ou menos uns quase 14 anos, 15 anos, que Paulo agora já não é mais perseguidor, né? Quase 15 ou 15 anos que Paulo já não é mais perseguidor. Ele já passou 3 anos aprendendo com o Senhor na Arábia, tá? Ele já foi lá em Jerusalém, já tentaram matar ele, já foi expulso, já voltou para Damasco, já passou 10 anos em Damasco. Agora voltou, já ficou mais ou menos 1 ano ali em Antioquia. Aí agora ele foi separado por Deus para começar a viagem missionária, juntamente com Saulo, com Barnabé. Então, para falar a partir da viagem missionária, nós vamos também parar por aqui. E no nosso próximo encontro, nós continuamos estudando sobre Saulo, ou sobre Paulo, a partir da primeira viagem missionária, tá? Como que se deu essa viagem missionária,
como que aconteceu, quais as cidades que ele viajou e as experiências que ele teve com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que você esteja gostando desse material e até o nosso próximo encontro.